Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje sobre idosos em estágio avançado da doença, tá? E eu quero partilhar com vocês um histórico, tá, da doença de Alzheimer e uma recapitulação de tudo aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. Bem, no grau 1 eu tenho uma pessoa muito irritada, que tem déficit de memória recente, preserva a memória remota, sinais clássicos de estresse, irritabilidade, algum comprometimento nas relações interpessoais. No grau 2, este idoso já vai perdendo as habilidades de realizar o seu próprio autocuidado, algumas limitações de ordem cognitiva mais importantes, a incapacidade de gerir a vida econômica, a incapacidade de gerir a vida social de uma forma mais saudável. Bem, algumas limitações de ordem de saúde física, de saúde neurológica, já estão presentes com o evoluir da doença. No grau 2, a pessoa já precisa de ajuda, no sentido de ter um cuidador, alguém mais próximo para responder por esse idoso, para ajudá-lo a resolver as questões de vida diária, as atividades de vida diária já comprometidas por um cérebro doente, já começa a trazer prejuízos para a vida civil da pessoa. Então, ela já precisa, aí no grau 2, já tem necessidade de ter um acompanhante. A incidência de pessoas com Alzheimer no Brasil e no mundo é alarmante. A gente pode dizer que, com o avançar dessa patologia, ou seja, o avançar que eu digo, gente, é o seguinte: a população está envelhecendo e cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo o Alzheimer. Um dos fatores é o envelhecimento do cérebro, tá? Um dos fatores contribuintes é o fato da longevidade. A longevidade pode sim ser um dos fatores para aumentar o índice de pessoas com Alzheimer no mundo, e existem outros fatores relacionados e correlacionados com isso, que nós já falamos anteriormente nas aulas passadas. Mas veja bem, esse cérebro envelhecido e doente, e esse cérebro que já não consegue mais comandar a sua própria vida, com o passar do tempo, ele vai perdendo cada vez mais as suas funções e habilidades por morte de neurônios. A pessoa vai ficando cada vez mais fechada para o mundo. Além disso, tem os comprometimentos de ordem muscular, de ordem óssea, de ordem neurológica, como nós já falamos. Algumas outras doenças podem, sim, comprometer o estado de saúde física e mental desse idoso, colaboram para isso. E chegamos então, no decorrer dessa linha, no Alzheimer grau 3, que é uma pessoa com máxima dependência, tá? Um Alzheimer em grau avançado da doença, ele adquire uma síndrome chamada síndrome do imobilismo, porque normalmente, no decorrer do tempo, com todas as transformações que vai ocorrendo nesse cérebro, com todas as transformações que vai ocorrendo nesse corpo, a pessoa para de se movimentar, para de andar e acaba tomando uma forma de um idoso acamado. E é disso que nós queremos falar hoje, do Alzheimer no seu estágio mais avançado, onde tem um comprometimento total desse organismo e das suas funções, no quesito condições de se cuidar nenhuma, tá? Ou seja,
As últimas habilidades que o Alzheimer grau 3 ela pede é a capacidade de se emocionar e a musicalidade. Isso se preserva por muito tempo. A memória, lá no grau 1, é a memória recente afetada. Já no grau 3, memória recente e memória remota são afetadas. A linguagem é prejudicada, a comunicação totalmente afetada. A pessoa já não consegue, o cérebro já não consegue mais processar palavras, não consegue processar nenhum tipo de comunicação com o meio externo, com as pessoas. Então, a pessoa apresenta apenas ruídos, balbucia algumas coisas, mas a capacidade de conversação é totalmente destruída, totalmente afetada, e a pessoa se torna um indivíduo totalmente dependente de um cuidador. E é aí que a gente gosta de conversar um pouquinho sobre a responsabilidade de cuidadores de cuidar de Alzheimer em seu estado avançado, porque eles são muito dependentes da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso amor, porque simplesmente se não há cuidado, não há vida, porque eles adoecem. A morbidade, a mortalidade são altamente influenciados pelo tipo de cuidado que esse idoso recebe. Eu quero dizer para vocês que com o comprometimento neurológico, a pessoa realmente se torna um ser humano acamado, às vezes em estado vegetativo e totalmente dependente. E é aí que entra o nosso trabalho, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Aí é que entra o nosso cuidado, a nossa atenção. Aí é que o cuidador precisa estar muito bem preparado. Se lá no grau 1 ele precisava acompanhar esse idoso, conversar com esse idoso, estimular esse idoso, já no grau 3, esse idoso precisa, sim, além de tudo isso, muita atenção, muito carinho, muito cuidado e técnica. Por isso eu quero convidar você a assistir uma série de vídeos que nós vamos postar para vocês, mostrando como que se cuida de um idoso em estágio avançado da doença. Eu vou mostrar para vocês as habilidades que nós temos que ter, o conhecimento, mudança de decúbito e tudo que a gente pode colaborar para que esse idoso tenha qualidade de vida, para que esse idoso ele possa ser respeitado, para que esse idoso ele possa ser cuidado com excelência. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre como é realizado a higiene desse idoso. Como é realizado isso? Bem, nós temos que entender que essa higiene é realizada diariamente e continuamente. Precisamos ter muito cuidado com algumas questões relacionadas à higiene, e eu vou mostrar para vocês, exemplificar daqui a pouquinho como que se apresenta um idoso quando ele é bem higienizado, bem cuidado, quando ele é respeitado. Já já eu volto com vocês para o nosso primeiro vídeo, mostrando como se cuida bem de pessoas idosas e falando um pouco sobre higiene. No Alzheimer grau 3, no seu estágio mais avançado, as habilidades de comunicação são todas prejudicadas. Então nós não conseguimos interagir de maneira verbal em muitos casos da evolução da doença. Os idosos com Alzheimer grau 3, eles balbuciam algumas palavras, mas eles perdem a capacidade de articular as palavras porque o cérebro está prejudicado nas suas sinapses cerebrais. Então a comunicação fica interrompida, a relação fica interrompida, a relação de comunicação fica interrompida. Mas nós podemos nos comunicar com eles através do toque terapêutico, através do carinho, através
do respeito pelo ser humano, através da sensibilidade que cada um temos como pessoa humana. Então nós devemos sim conversar com eles, nós devemos dar bom dia para eles, nós devemos interagir com eles, mesmo não tendo a ciência do tanto que esse cérebro consegue responder, do tanto que esse cérebro consegue captar, mas a linguagem do amor, ela é universal e ela é percebida em toda a sua plenitude. E eu acredito que por todo ser humano, por toda a espécie, por todas as espécies. Bom dia, Gra. Tudo bem? Tomou bem? É? Tomou banho? Tá bonita. Tá muito bonitinha. Tá bom? Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre você, tá? Bem, gente, vamos observar que o idoso, no seu estágio mais avançado da doença de Alzheimer, ele é totalmente dependente e depende de todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Aqui nós temos uma situação clássica de idoso grau 3, e vocês observam que ela está tomada banho, está limpinha, arrumadinha, cheirosinha, ela está aquecida, ela está adequadamente posicionada. Nós não podemos mantê-la nessa posição o dia inteiro. Então, tecnicamente falando, nós temos que promover a mudança de decúbito a cada 2 horas. Hora para a direita, hora para a esquerda, hora em decúbito dorsal horizontal. Hora a gente tira ela da cama, coloca ela na poltrona, sentadinha. Hora reclina essa poltrona. E por que nós fazemos isso? Para evitar a questão da síndrome do imobilismo, que ela já tem, tá? Mas a gente procura fazer movimentação passiva, movimentar os membros dela, permitir com que ela mesma se movimente, promover essas mudanças para que evite úlceras por pressão, feridas na pele, para que preserve esse pulmão, para que não desenvolva infecções do trato respiratório. É muito importante que a gente mova o idoso a cada 2 horas de posição. Logo mais, ela vai para a poltrona. E lá a poltrona é reclinável. Então a gente consegue virar para a direita, para a esquerda, posiciona essa poltrona de modo com que eles não fiquem o tempo inteiro numa única posição, porque é muito prejudicial para a pele do idoso. Entender as necessidades desse idoso em grau 3 envolve um comprometimento do cuidador muito grande. Por quê? Porque a gente é responsável, desde que o idoso se alimenta, até pelo controle das eliminações. As eliminações de urina, as eliminações de fezes, devem ser também controladas, porque é muito comum o idoso em estágio avançado desenvolver constipação por falta de movimentação do peristaltismo no intestino, por falta de mobilidade física. Então, eu quero conversar com vocês sobre a questão da dignidade da pessoa em grau 3, a questão da família entender que com a evolução da doença, muitas vezes o familiar não tem conhecimento técnico, não tem condição física, não tem condição emocional para cuidar de um idoso nessas condições. Então ele delega esse cuidado para um profissional capacitado realizar. E eu quero conversar com você, cuidador e futuro cuidador. Entenda a seriedade de cuidar de uma pessoa com grau 3.
entenda a seriedade de cuidar de pessoas idosas, em idade avançada. Já é um desafio muito grande para todos nós. Um desafio muito grande para uma pessoa, uma família, ou uma equipe numa instituição de longa permanência. Então eu quero conversar com vocês sobre a necessidade de ter conhecimento, de buscar informação, de buscar conhecimento em fontes seguras, para que você consiga ter um perfil adequado para ter uma responsabilidade tão grande de cuidar como uma pessoa sensível. Para você que precisa aprender a alimentar um idoso com Alzheimer, com dieta pastosa, é importante que você, antes de alimentá-lo, se certifique de alguns cuidados importantíssimos para evitar broncoaspiração, tá? O primeiro cuidado é considerar o posicionamento do idoso, tá? Esse idoso deve estar sentado corretamente, tá? Deve ter garantido, tá? Esse posicionamento, tronco ereto, tá? A garganta, tá? Na sua posição natural anatômica. É muito importante cuidar para que o paciente, quando não esteja sentado, esteja posicionado certinho, tá? O tronco bem posicionado na cama, na sua posição correta, para que ele fique nessa posição exatamente assim e não nessa posição com a cabeça, tá? Que isso daqui, ó, fecha o esôfago, a passagem alimentar, tá? A dificuldade de alimentar quando o paciente está assim mal posicionado ou com o pescoço hiperestendido também, a probabilidade do risco de broncoaspirar o alimento. Então, eu tenho que garantir que o idoso esteja bem posicionado, sentado numa cadeira, tá? Em ângulo de 90 graus, ou então sentado numa poltrona em ângulo de 90 graus, tá? E posicionado adequadamente. É importante que eu leve uma toalhinha para fazer higiene, para limpar, se caso vier a sujar a sua boquinha. É importante que eu tenha, né, um paninho para estar limpando o idoso se eu precisar. Lembra que eu falei com vocês no vídeo anterior sobre a medicação do idoso em estágio avançado de Alzheimer? Eu preciso macerar essa alimentação, porque normalmente eles não engolem ela normalmente no seu estado sólido. Eu preciso amassar e tornar essa medicação numa forma de pozinho. E aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar num cantinho aqui, ó. Um cantinho, tá? Esse pozinho, que é todo o medicamento que o idoso toma, tá? Olha só, gente, ó. Olha só, tá vendo? Aqui tem o remédio. Eu vou pegar esse medicamento, vou fazer tipo uma bolinha, tá? Com esse medicamento. E vou oferecer pro idoso, tá? Logo nas primeiras colheradas de alimento, porque depois vem a parte mais gostosa, que é o alimento sem medicamento, tá bom? Então, eu vou oferecer esse medicamento pro idoso. Oi, Gra, vamos comer, meu bem. Olha só, gente. Aqui ela já não se alimenta mais com alimentos normais, então eu tenho que suplementar essa alimentação com aquele pozinho lá que eu mostrei pra vocês, o Ensure ou outro suplemento, tá? Prescrito pela nutricionista, pelo médico. Então eu vou ofertar esse alimento, tá? Ter calma, esperar o idoso engolir no tempo dele, porque a deglutição ela é prejudicada mesmo. Há uma certa dificuldade para engolir o alimento. E eu quero dizer para vocês que idosos com Alzheimer têm preferência a alimentos mais doces, a alimentos salgados, tá, gente? Olha só. No caso dela, gente, ela já está em dieta pastosa. Mas o risco dela
ir para dieta líquida é muito grande. Então a gente cuida muito para ela não broncoaspirar alimentos, tá? Enquanto ela tem ainda o estímulo de abertura de boca e de deglutir, a gente vai ofertando alimentos pastosos e tendo cuidado de realizar exames laboratoriais a cada 6 meses para avaliar a questão nutricional, a questão das anemias, para tratar isso, tá? Ela é suplementada com vitaminas também, ela tem medicamentos como ferro no plano medicamentoso dela, que ajuda a prevenir anemias. Tem também o Lavitan Mulher, que ajuda também a devolver para o organismo as propriedades proteicas que ele precisa, as vitaminas que ele precisa. Ela toma vitamina D, tudo maceradinho no alimento, de acordo com a prescrição médica. Nesse caso da nossa clientinha aqui, da dona Gracita, nela aceita todos os dias a suplementação, tanto em pó quanto por medicamentos também. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aquela aguinha lá, ó. A gente acrescentou um suco de uva pra ela ficar saborosa, ó. E eu vou hidratar a nossa idosa agora, ou seja, eu vou oferecer pra ela água, líquido, tá? Aqui eu tenho um cheirinho de suco de uva, bem pouquinho, só pra tornar saborosinho esse momento dela, tá? O que nós estamos intentando aqui é introduzir líquido. Eu tenho que cuidar com a hidratação do idoso, porque senão eu perco esse idoso por desidratação ou eu perco esse idoso por choque hipovolêmico, tá, gente? Então, é importantíssimo observar as eliminações também, né, Gra? É importantíssimo observar as eliminações, tá? Se preciso for, reposiciona o idoso, tá? Na hora de alimentar, para que eu consiga manter a segurança. A linguagem do toque terapêutico, a linguagem do amor, a linguagem da compreensão, a linguagem do olhar. Ela sempre vai falar, gente. Ela sempre vai falar. Tá? Ó, querida. Ainda nesse estágio, eles se alimentam. Mas depois eu vou mostrar pra vocês um vídeo de idosos recebendo dieta por sonda. Essa tosse é um estímulo, tá? De defesa do organismo, tá? Já demonstra para nós aí uma certa dificuldade de deglutir e um certo sinal e sintoma quando não é uma tosse, por gripe, por resfriado. No caso dela, uma tosse ao alimentar já é um sinal de disfagia, tá? É um sinal de que ela está evoluindo para uma sonda. Vamos falar um pouco sobre a dieta pastosa do idoso com Alzheimer. Bem, antes de chegar na sonda, o encetamento do esôfago, a gente vai passando, como eu falei para vocês, de uma dieta geral para uma dieta pastosa. A viscosidade da dieta pastosa normalmente é igual a essa daqui, gente, ó, tá? O alimento, ele é batido no liquidificador, tá? Ou no mix, e ele adquire essa forma, tá? Bem pastosinha mesmo. Só que o que acontece é que com o passar, com o ato de liquidificar essas dietas, de processar essa dieta, algumas propriedades são perdidas. Então existem no mercado alguns suplementos alimentares que a gente mistura na papinha, que a gente chama, né, na dieta pastosa, e aí a gente consegue devolver para este alimento as propriedades adequadas, alimentares adequadas que um idoso precisa para sobreviver, para manter a sua saúde. Eu tenho aqui algumas delas, por exemplo, alguns suplementos, por exemplo, Nutridrink Protein. Eu tenho também esse produto aqui, o Ensure.
E eu tenho vários outros produtos. Tenho o Trophic, tá? Esse aqui para dieta integral. E tenho também o espessante, que vai fazer com que toda a forma líquida adquira a forma viscosa, a forma pastosa, tá? E eu já vou mostrar para vocês como é que funciona isso daqui. Bem, o que acontece? O risco do idoso desnutrir é muito grande. Por quê? Porque ele não consegue mais se alimentar adequadamente. Então, o nutricionista, o médico, encaminha para a nutrição, serviço de nutrição, e a nutricionista avalia, através do peso, da altura, do IMC da pessoa, que é o índice de massa corpórea, quantas calorias a pessoa precisa adquirir ao longo do dia. E então é feito um cálculo e aí ela vai determinar quantas colheres, tá, desse pozinho a pessoa vai receber por dia e em quais alimentações, tá, vai ser colocado esse produto para estar melhorando as qualidades proteicas desse alimento, tá? Ó, gente, é o mesmo, tá? O mesmo pozinho, tá? E ele, eu não posso dizer que é exatamente igual, porque cada empresa tem aí a quantidade de nutrientes que eles querem colocar na sua dieta, mas todas elas têm a mesma função, tá? A função de substituir o alimento? Não. A forma de melhorar o alimento que o idoso vai receber, tá bom? Isso aqui eu tô falando de via oral, mas eu tenho alguns suplementos também que eu posso transformar em forma líquida, misturar ao leite, tá? E ofertar. Esses aqui também podem ser assim. Existem alguns específicos para se colocar na sonda, tá? Esse aqui, por exemplo, é o Trophic 1.5. Ele é um produto que eu utilizo quando o idoso utiliza sonda, ou sonda nasogástrica, ou gastrostomia. Ele tem gastrostomia. Eu utilizo esse produto aqui, então, quando o idoso, ele precisa de uma dieta líquida, sendo ministrada através de sonda, ou gastrostomia, como eu já falei. Então, gente, eu tenho várias formas de alimentar esse idoso com Alzheimer, esse idoso que vai comer bem menos, tá? Por conta desse estreitamento de esôfago. Eu tenho também uma questão muito especial, que é a questão do risco de broncoaspirar. Então, nesse caso, alguns fonoaudiólogos, alguns médicos prescrevem um produto que ele vai fazer com que todo o líquido, como eu já falei anteriormente, ele assuma a forma pastosa. Esse produto chama-se espessante, tá? A gente consegue, através dele, transformar o alimento, o líquido, né? O suco, o leite, o que eu quiser, numa forma de creme, tá? Nessa mesma forma de creme aqui, é o espessante que a gente utiliza, tá? No caso, essa marca aqui, Espessa Mais, existem outras marcas também, mas com o objetivo de fazer isso. Eu vou transformar para vocês uma água, tá? Para vocês entenderem como é feito. Então, eu utilizo aqui, esse espessante aqui, gente, é muito próximo à maisena, só que ele vai engrossar mesmo em alimentos frios. Eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Ó, eu coloco aqui, no caso, 2 copinhos que eu tô colocando aqui, e eu vou mexendo nessa água, ó. Tá vendo? Eu vou mexendo, tá? Deixa um tempinho. E ele vai engrossando essa água aqui, gente, ó, de modo que ele fica bem grossinho, a água fica bem pastosinho, tá? Olha só a forma que a água adquiriu, ó, tá? Ó. Isso se chama espessante, tá? Muitos idosos com grau 3, eles utilizam tanto suplemento
suplementação quanto o espessante também. No caso da Dona Gracita, já nós vamos ver, eu vou hidratar ela, tá? E eu quero dizer para vocês que a hidratação é fundamental, como a gente já disse anteriormente, tá? Líquido é fundamental oferecer para o idoso, porque senão ele desidrata. Ele entra em choque, chamado choque hipovolêmico, choque por falta de líquido. E, gente, ele pode virar óbito, tá? Então, mesmo que o idoso tenha dificuldade de tomar líquido, converse com o médico, peça avaliação de um fonoaudiólogo para saber se já não está na hora de entrar com espessante. Olha aqui, gente, ó, tá vendo, ó? É tipo ó, olha que bacana, ó. Por que, prof, que eles tomam isso dessa forma aqui? Porque evita broncoaspiração, porque a água corre o risco de retornar e ir para o pulmão e eles broncoaspirar. Isso é uma das maiores causas de pneumonia aspirativa na pessoa idosa. Aspirar alimento também é muito perigoso, aspirar líquido também é muito perigoso. No caso lá da nossa idosinha com grau 3, já vou mostrar para vocês como é que faz essa alimentação, o risco é grande de broncoaspirar. E vamos falar também sobre medicamento, que nesse caso de idosos assim, totalmente dependentes, a gente precisa macerar esse alimento, amassar ele bastante, até ele virar um pozinho mesmo, e aí a gente introduz ele ou na dietinha, ou a gente introduz ele junto à água, ao suco, ao leite, e a gente oferta para eles via oral e tudo bem, porque eles não conseguem engolir comprimidos, gente, não conseguem mesmo engolir. Nem o cognitivo ajuda e nem o esôfago ajuda. Então eu preciso amassar e colocar nesse alimento pastosinho para que eles possam ser alimentados. Cuidar com o peso é muito importante. Cuidar com a nutrição é fundamental. Bem, gente, eu espero que essa série de vídeos que vocês vão ver aí tenha conseguido exemplificar para vocês exatamente o que eu gostaria de estar passando para vocês, que é como é uma pessoa em grau 3 de Alzheimer, suas limitações, e conscientizar todos os cuidadores e os futuros cuidadores da necessidade de se prepararem para cuidar no mercado ascendente de pessoas com Alzheimer grau 3, no mercado ascendente de idosos super longevos com comorbidades, ou seja, idosos que vivem muito, mas que são bastante doentes e que necessitam de muitos cuidados. É esse o nosso foco nesse curso de cuidador. Não apenas formar pessoas para alimentar, dar uma comidinha, não, mas formar pessoas para que entendam realmente de como cuidar de pessoas com alto grau de complexidade. Tanto pessoas com grau 1, 2, 3, como com pessoas diabéticas, hipertensas, cardíacas, pós-acidente vascular encefálico, e enfim, com mal de Parkinson e outras doenças que afetam a pessoa idosa, com conhecimento e também com propriedade, para que quando você for num lar, numa casa, para que quando você for numa instituição de longa permanência, você possa contribuir com a melhoria da saúde e com a melhoria da qualidade de vida, e que possa também ser um profissional atuante na prevenção de agravos, porque muitas coisas que acontecem com a pessoa idosa, sabiam que podem ser prevenidas? Sabia que o diagnóstico precoce pode preservar uma vida? E para se fazer diagnóstico precoce, eu preciso ter conhecimento para intervir rapidamente e com competência para que eu possa conseguir o resultado esperado, que é manter esse idoso saudável, manter esse idoso feliz, manter esse idoso muito bem cuidado e muito bem assistido. Então eu quero que vocês fiquem com um abraço da professora Adriana,
deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas. Logo mais nós vamos entrar numa sala de bate-papo juntos, eu vou marcar o dia, o horário, pra gente conversar todos juntos, tirar dúvidas, eu vou mentorear vocês e depois a gente vai contar para vocês algumas novidades a nível de mentoria. Aquele aluno que quiser ser mentoreado aqui dentro do lar, dentro da instituição, vai poder passar por esse período de mentoria comigo mesmo, professora Adriana, durante aí uns 7 dias com bastante riqueza de conhecimento, e a gente vai poder abrir as portas do lar e a gente vai bater um papo muito legal sobre isso mais para frente no nosso curso. Eu quero convidar você a tirar todas as suas dúvidas. Eu vou estar enviando para vocês também um material para que vocês possam me responder. Assistam os vídeos, respondam todas as perguntas que estiverem ali naquele material, que é com essas respostas de vocês, eu vou ter uma ideia de como que vocês estão evoluindo no conhecimento, como que vocês estão compreendendo as aulas e aproveitando também para tirar todas as dúvidas de vocês, ligando para vocês, mandando vídeos em inbox. A gente vai construir um conhecimento bem legal. Um ótimo beijo para vocês e um excelente dia.